A ressurreição de Jesus é a coluna central do cristianismo. Nos episódios anteriores, nós já vimos que os relatos históricos de cristãos e não cristãos foram sinceros e não foram forjados. Com tanta evidência a favor da ressurreição, como pode alguém ainda ter dúvidas? Será que eles duvidam porque são loucos ou porque não querem acreditar? Ou quem sabe eles têm outras razões que a gente desconhece? Quais são essas razões e as teorias que os céticos usam para não crer na ressurreição? Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A seguir você verá as explicações alternativas para a ressurreição de Jesus mais frequentemente apresentadas pelos céticos. Você quer ver as evidências? Então vem comigo! A teoria da alucinação. Será que os discípulos foram enganados por alucinações? Talvez eles pensaram sinceramente que tinham visto a Jesus ressurreto, mas em vez disso, na verdade, estavam alucinando. Você sabia que quando uma pessoa perde um ente querido, alguém que foi muito especial ou muito amado, essa pessoa pode sofrer alucinações com o falecido? Muitos têm visões hoje em dia e veem a esposa ou o esposo ainda dentro de casa ou coisas do tipo. Não seria possível que os discípulos também alucinaram após perder aquele que achavam que seria a solução de todos os seus problemas? O Messias em quem haviam depositado todas as suas esperanças. Essa teoria tem muitas falhas fatais, você verá duas delas. Uma breve interrupção, se você quer aprender mais sobre aquilo que nós já estamos falando há algum tempo, clica nesse link e você vai ficar por dentro de tudo que nós já ensinamos até aqui. Em primeiro lugar, as alucinações não são experimentadas por grupos, mas apenas por indivíduos. Nesse aspecto, são muito parecidas com os sonhos que nós temos. E é por isso que se um amigo seu vem e fala: nossa, que sonho maravilhoso que a gente teve ontem à noite, hein? Foi tão legal aquela montanha-russa. Você não vai falar: pois é, tava bem gostoso. Você vai falar: você tá doido, rapaz? Que história é essa de sonho junto? Ou no mínimo você vai achar que ele tá brincando. Você não leva a sério, porque sonhos não são experiências coletivas. Quem tem sonhos é o indivíduo e não os grupos. As alucinações funcionam da mesma maneira. Se existirem raras condições psicológicas, um indivíduo pode ter uma alucinação, mas os seus amigos não vão ter. Mesmo que tiverem alucinações, não vai ser a mesma alucinação. A teoria da alucinação não funciona porque Jesus não apareceu uma única vez para uma única pessoa. Ele apareceu dezenas de ocasiões diferentes, numa grande variedade de cenários, para um grupo de pessoas diferentes dentro de 40 dias. Foi visto comendo, falando, foi visto dentro e fora de lugares, por muitos e por poucos. Um total de mais de 500 pessoas viram a Jesus ressurreto. Eles não estavam tendo uma alucinação ou vendo um fantasma, porque em 6 das 12 aparições Jesus foi fisicamente tocado e comeu comida de verdade. A existência do túmulo vazio é a segunda falha fatal da teoria da alucinação. Se mais de 500 pessoas oculares tiveram experiências sem precedentes de ter a mesma alucinação em 12 ocasiões diferentes, então por que as autoridades judaicas ou romanas simplesmente não mostraram o corpo de Jesus pela cidade? Isso teria acabado com o cristianismo de uma vez por todas. As autoridades adorariam ter feito isso, mas aparentemente não fizeram isso porque o túmulo estava vazio. Outra teoria é que as testemunhas foram ao túmulo errado. Talvez os discípulos tinham ido ao túmulo errado, então presumiram que Jesus havia ressuscitado. Essa teoria também possui duas falhas fatais. Mais uma interrupção, eu prometo que essa vai ser a última. Se você ainda não deu um joinha, dá o seu joinha aí, dá o like nesse vídeo, compartilha. Nós temos a meta de alcançar 1000 inscritos neste canal do YouTube. E caso você ainda não nos siga nas outras redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Segue a gente lá que você não vai se arrepender. Desde já, muito obrigado. A primeira falha é: se os discípulos tivessem ido à sepultura errada, as autoridades judaicas e romanas teriam ido à sepultura certa e mostrariam o corpo de Jesus na cidade. O túmulo era conhecido pelos judeus porque era um túmulo deles, pertencia a José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio. O túmulo também era conhecido pelos romanos porque colocaram guardas lá. Como destaca William Lane Craig, a teoria do túmulo errado presume que todos os judeus e os romanos tiveram um tipo de amnésia coletiva permanente em relação àquilo que eles haviam feito com o corpo de Jesus. Se prepara para dar uma pausa logo a seguir, tira um print da tabela que eu vou te mostrar, vai ter muita informação interessante ali para você. Right next to me. Right next to me. I've been captive by the plans I try to make. Yeah, I've been selfish, cause callous hearts, they die hard like habits that I know I gotta break. Ain't it good? A segunda falha: mesmo que os discípulos realmente tivessem ido ao túmulo errado, a teoria não explica de que maneira o Jesus ressurreto apareceu em 12 ocasiões diferentes. Em outras palavras, são as aparições que devem ser explicadas e não apenas o túmulo vazio. Perceba que o túmulo estar vazio não convenceu todos os discípulos, com a possível exceção de João. Foram as aparições de Jesus que os fizeram deixar de ser covardes, assustados, fugitivos e céticos e se transformar na maior força missionária pacífica da história.
Isso é especialmente verdadeiro com relação a um religioso inimigo do cristianismo. Você sabe de quem eu estou falando? Saulo, o famoso Paulo de Tarso. Ele não apenas não foi convencido pelo túmulo vazio, como estava perseguindo os cristãos logo após a ressurreição de Jesus. Foi preciso a aparição do próprio Jesus para transformar Paulo. Parece que Tiago, o cético irmão de Jesus, também foi convertido depois de uma aparição de Jesus. Como vimos, a conversão de Tiago foi tão dramática que ele se tornou líder da igreja de Jerusalém e mais tarde foi martirizado nas mãos do sumo sacerdote. O resumo é este: mesmo que alguém pudesse dar uma explicação natural para o túmulo vazio, não seria suficiente como prova contrária à ressurreição. Qualquer teoria alternativa da ressurreição também deve excluir as aparições de Jesus. A teoria do túmulo vazio não faz nenhuma dessas duas coisas. Já sei. Jesus não morreu. Ele desmaiou, sofreu tanto que pensaram que ele estava morto, ele desmaiado ali, colocaram ele na cova e daí ele acordou. Ele não ressuscitou, ele simplesmente acordou de um desmaio, se levantou da cova e saiu andando. Dramatização da suposta ressurreição narrada por um cético que acredita na teoria do desmaio. Então, na verdade eu vou te ensinar o que aconteceu. Jesus ele foi torturado e tal, mas ok, ele apanhou. Mas daí logo ele já foi crucificado. Penduraram ele lá na cruz e tudo mais, ok. Cutucaram ele com uma lança para ver se ele já tinha morrido depois de um certo tempo e tal. Mas daí como, sei lá, eles não tinham muita maneira de ver se realmente ele estava morto, porque naquela época não tinha os aparelhos que os hospitais têm hoje em dia para saber se ele tinha morrido de verdade mesmo ou se ele estava só desmaiado ali na cruz e tal. Aí passou um cara muito de gente boa, que já sabia, né, quem era Jesus e quis ajudar alguém que estava lá sofrendo, porque quem não vai querer ajudar uma pessoa que está sofrendo, né, tal, o pessoal é gente boa. Aí ele foi lá e cuidou das feridas de Jesus, colocou um bálsamo nas feridas dele e tal, cuidou dele, colocou ele numa cama para ele descansar. Só que, claro, depois de tanto tempo ali e tal, Jesus estava cansado, mas estava tão cansado que ele ficou 3 dias lá descansando. Depois de 3 dias que ele já estava meio recuperado e tal, daí ele levantou, empurrou a pedra que colocaram lá como uma porta, empurrou essa pedra para lá, saiu andando, mas só que ele assustou geral, porque os guardas pensaram que era uma assombração. E os discípulos, quando viram ele de longe, já ficaram tudo muito doido, agradecendo a Deus, né, porque eles acharam que Jesus realmente tinha ressuscitado, e isso foi o que realmente aconteceu. O que você acha dessa teoria? Ela é chamada teoria do desmaio. Você acha que Jesus pode haver simplesmente saído andando da cova e acharam que ele havia ressuscitado? Vamos responder essas e outras perguntas no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.